Relembrar o passado sempre foi a essência da longevidade do povo judeu. Mas, além de manter vivas as nossas tradições, esse processo tem que servir para entender a história, analisar o presente e preparar o futuro. O Holocausto nos ensina 4 lições. Primeiro, o ódio aos judeus é um fato milenar, não parece extinguível. Temos que conviver com ele para sempre. Na verdade, nós somos únicos como povo, raça e religião. Portanto, nosso desafio é evoluir, mesmo até mesclar, se quisermos, mas nunca perder a nossa identidade histórica. A segunda lição é que precisamos aprender que aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. A divisão da comunidade judaica em toda a sua história sempre foi um elemento de fraqueza e um fator negativo. É incrível que no momento que nós lembramos essa tragédia que aconteceu no Holocausto, a gente também tenha que aprender que a própria comunidade judaica na resistência do gueto também estava fracionada. Isso é uma lição super importante que nós não podemos esquecer. Terceira observação é que nós precisamos de líderes fortes, assertivos e corajosos. Moshe Rabbeinu, que tirou 1 milhão de escravos do Egito. Weizmann e Herzl, que negociaram a criação de Israel enfrentando líderes europeus. Um líder da comunidade judaica americana que convenceu Roosevelt a entrar na guerra. A nossa história está cheia desses exemplos. O rabino Marshall Meyers, na Argentina, poucas décadas atrás, de dedo em riste, no general que mandava na Argentina, disse, quando o jornalista Timerman estava preso, você tem uma das minhas ovelhas, e eu não vou sair daqui se você não me entregar. Uma ditadura militar, daquelas que a gente conhece a história recente. Quarta lição, o Holocausto não criou Israel, mas sem Israel ele pode acontecer de novo. Cada judeu de nossa geração tem a obrigação de colocar Israel em sua vida. Que bom, inclusive, que nessa cerimônia nós estamos cercados de jovens da nossa comunidade. Essa é uma super lição. Coloquemos Israel em nossa vida, seja de que forma for. Meus amigos, hoje foi publicada uma pesquisa da Universidade de Tel Aviv que mostra que em 2012 atos antissemitas na Europa cresceram 30%. Eu sei que é difícil e penoso toda vez que a gente vem relembrar o ato da Shoah, essa sensação de vítima que nós temos. Mas esse é um dado, um fato histórico acontecendo nos dias de hoje. O estudo aponta um alarmante crescimento de ataques a alvos judaicos no mundo inteiro. Não estamos falando só de pichações, estamos falando de agressões físicas. Os maiores problemas estão localizados na França, Grécia, Hungria e Ucrânia. Nesses 2 últimos países, os judeus estão com medo de andar nas ruas, medo de colocar as crianças em escolas judaicas, reconhecidamente. No centro dessa situação, o que está? A evolução do islamismo radical, que é a nossa versão moderna dos nossos inimigos, e a flexibilidade com que o mundo ocidental tem tratado personagens nefastas como Hitler, porém mais perigosas porque tem armas nucleares que Hitler não tinha. O ditador insano da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ameaça essa semana lançar bombas atômicas na costa oeste americana e nos ensina com isto o que significa deixar andar solto processo de desenvolvimento nuclear como o do Irã e seus ayatollahs. A ameaça da Coreia do Norte, que inclusive cedeu a tecnologia para aquela usina nuclear que foi destruída por Israel em 2007 na Síria, junto com o Irã, é hoje uma ameaça extremamente séria. Pela primeira vez, os Estados Unidos está se preparando para uma defesa que ele nunca acreditou nas discussões com o Irã que pudesse, de fato, acontecer. Meus amigos, vamos continuar relembrando o passado e transmitindo suas lições para as futuras gerações. Vamos atuar com firmeza diante de posições diplomáticas que condenam Israel, usando 2 pesos e 2 medidas quando nada fazem
diante dos acontecimentos presentes na cena internacional de hoje. E vamos colocar mais Israel em nossas vidas, porque apenas com Israel forte podemos declarar com força o Holocausto nunca mais. Shalom. Bom, uma das maiores alegrias dessa função que exerço por um período como presidente da Federação aqui em São Paulo é justamente a oportunidade de falar sobre Israel, em particular em momentos de alegria e mais ainda num dia como hoje, que para mim também, como o Jairo comentou, é um dia diferente. Mas nesses últimos anos, por conta da minha atuação na Federação, primeiro como consultor voluntário do presidente Jaime Blay, depois como vice do Boris Baer e agora como presidente, eu tive a satisfação de ver crescer ainda mais a presença de Israel na minha vida pessoal, seja no estudo de sua história, seja no acompanhamento de suas movimentações geopolíticas e também na intensa frequência de viagens para lá. Eu poderia, portanto, usar o meu tempo aqui para repetir ou enfatizar uma longa lista de qualificações e alcances que nos fazem, como judeus e, na verdade, cidadãos da humanidade, nos orgulhar de nossos vínculos com aquele país. E eu falaria de democracia, de tecnologia, de ciências, de economia, de todos os grandes feitos que nós sabemos que vêm de Israel. Também falaria como Israel é hoje criticada pelo mundo de uma maneira sem igual, como se suas falhas e defeitos não fossem amplamente superáveis por suas próprias virtudes, mas principalmente como se tais falhas fossem piores do que as de outras nações, inclusive as de seus próprios e maiores críticos. Mas eu pensei melhor e achei que, para uma audiência predominantemente de senhoras sionistas de diversas gerações aqui reunidas, eu poderia aproveitar e propor um desafio, ou ao menos sugerir uma reflexão. Não há dúvida de que somos uma geração, talvez duas, de judeus privilegiados. Nossos antepassados de muitos séculos, incluindo nossos familiares, viveram num mundo sem a presença de Israel como uma nação independente. Assim, eles viveram momentos melhores e piores, mas sempre dependendo do grau de interesse político de outras nações ou do grau de ódio destas para que tivessem paz e prosperidade. Buscaram a preservação de sua identidade através de um processo de fechamento de sua sociedade, por um lado, e de uma integração dependente sempre das necessidades e motivações de seus controladores. Há 65 anos, no entanto, temos uma situação diferente. Como judeus, temos um país onde não somos minoria, não dependemos de favores nem de interesses e somos os únicos responsáveis pelo nosso futuro. Há 65 anos também que o futuro do povo judeu não depende de todos morarmos fisicamente juntos em qualquer lugar e tampouco em Israel. O mundo é interligado e todas as nações são interdependentes. As riquezas precisam ser compartilhadas entre todas as nações, assim como suas melhores experiências e recursos. Só assim podemos ter equilíbrio, progresso sustentável e paz no mundo. Há 65 anos, o sionismo mudou de um movimento de libertação e busca de autodeterminação, iniciado no final do século XIX, para um movimento de nuclearização da vida judaica em Israel no século XXI. Há 65 anos que o povo judeu tem tido a oportunidade de participar em igualdade de condições com todas as outras nações na busca da construção de uma sociedade democrática, com conceitos de liberdade e progresso para seus cidadãos, sem a pretensão de solucionar todos os males e desequilíbrios do mundo, mas com uma participação ativa na preocupação e interesse para com o bem de toda a humanidade. Há 65 anos que Israel lida com todas as idiosincrasias do nosso povo judeu, com as invocações políticas de todo um espectro que vai da extrema-direita à extrema-esquerda, numa terra desprovida de recursos naturais e cercada de sistemas inimigos que a cada tanto insistem na sua destruição. Há 65 anos que Israel segue, tendo que se explicar mais do que qualquer outra nação sobre suas ações, certas ou erradas, e precisa mostrar o tempo todo, ao mundo inteiro, que é capaz de praticar atos de justiça que são perfeitos, mesmo para os diferentes olhos de todos os seus juízes,
amigos, inimigos e algozes. E qual, então, é o desafio a ser proposto aqui para um grupo de entidades que reúne mães, filhas, avós, acima de tudo, sionistas e dedicadas a projetos do bem comum? Muito simples. Vamos colocar mais Israel em nossas vidas. Não que vocês não façam já isso. Eu insisto na palavra mais. Vamos colocar mais Israel em nossa vida. Por quê? Porque nesse mundo interligado, corremos o risco de que as nossas próximas gerações percam esse interesse e motivação que hoje tanto nos orgulha por sermos as primeiras gerações que testemunharam a importância da transição para a nossa autodeterminação como povo livre. Porque Israel, aos seus 65 anos, sim, está ameaçada por um movimento histórico que seus vizinhos passam e pela retórica de sua destruição pelos líderes bárbaros que ainda vivem por aqui, munidos como nunca antes, com armas de alto poder destruidor. Porque, como judeus, temos obrigação e necessidade de entender a nossa história e valorizar a diferença que faz para o nosso povo ter Israel como um país independente. Colocar mais Israel em suas vidas significa trazer para a sua casa, para a sua família, para as conversas com filhos e netos, o que acontece hoje em Israel e suas implicações com o mundo em que vivemos, inclusive aqui no Brasil. Significa que, mais do que fazer, temos que ampliar, contar, contagiar, recrutar, vibrar com todos os projetos que nos ligam a Israel. A sociedade à nossa volta precisa ver como respiramos Israel com orgulho e interesse, ao mesmo tempo em que o fazemos com o nosso lado nacional em relação ao país em que vivemos. Significa que sabemos e entendemos a atualidade de Israel e, com isto, sabemos combater as tentativas de deslegitimização, de boicote e de distorção da realidade. Significa, acima de tudo, que teremos jovens, os seus, os nossos, ligados em Israel, assim como estão ligados nas atrações e desafios do mundo moderno. Vamos, portanto, com orgulho, colocar ainda mais Israel em nossas vidas e que nossas futuras gerações possam comemorar para sempre a existência de nossa Israel livre, judaica e democrática. Amém. Boa noite. Ilustríssimo Ilan Stuma, nosso grande cônsul, em nome de quem eu queria também saudar todos os presentes. O Ilan é um marco na nossa comunidade e uma referência. Ilan, o teu trabalho nesses anos aqui em São Paulo mudou muito a nossa capacidade de relacionamento com o Estado de Israel e nós vamos sentir muitas saudades quando acabar o seu período aqui conosco. Então, nossos parabéns e reconhecimento. É um grande privilégio para mim ocupar o cargo de presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo e, com isso, poder estar tão perto de Israel. E, na verdade, trazer Israel ainda mais para dentro da minha vida. Posso pedir um minuto de atenção ou não? Eu digo isso porque, para mim, judaísmo e sionismo são sinônimos. Eu não saberia exercer meu cargo de liderança de uma comunidade judaica sem colocar Israel em um ponto central de nossos projetos. Eu gostaria de hoje aqui sugerir, na verdade, uma reflexão sobre a nossa relação com Israel. E talvez até, em uma postura um tanto quanto crítica, fazer uma provocação. Quero, portanto, passar ao largo por alguns momentos de todos os feitos e realizações originados em Israel. Nós vimos aqui no filme e conhecemos tão bem tantos motivos que Israel tem para nos dar orgulho em todos os campos: ciência, saber, tecnologia, direitos humanos, etc. A minha reflexão concentra-se em dois pontos. Eu vou ser rápido. Primeiro ponto, Israel é para os judeus de nossas gerações vivas o maior tesouro que recebemos como herança
e também a nossa mais importante arma de defesa. Segunda reflexão, Israel é, para o mundo civilizado, a sua mais importante fronteira na luta contra a barbárie dos tempos modernos. E peço permissão para elaborar um pouco sobre esses dois pontos. Primeiro, de novo, Israel é, para os judeus de nossas gerações vivas, o maior tesouro que recebemos como herança e também a nossa mais importante arma de defesa. Eu penso que, como judeus, temos obrigação de conhecer a história do nosso povo e, com isso, perceber e valorizar a diferença gigantesca que significa a vida do povo judeu antes e depois da criação do Estado de Israel. No mercado financeiro onde eu trabalho hoje, existe um ditado que diz que as performances passadas não garantem as performances futuras. O fato de termos como povo e nação e raça, aliás, somos únicos nisso, o único povo que também é uma nação, que também é uma raça e que também tem uma terra ligada. Mas o fato de nós termos sobrevivido 2 milênios sem uma terra exclusivamente nossa, não é garantia de que poderíamos repetir isso sem Israel autônoma. Não é garantia. Há 65 anos que temos o privilégio de nos sentirmos seguros e achar que Inquisição, pogroms, holocausto são coisas do passado. Mas não nos enganemos, não nos enganemos. Os atos e atentados antissemitas que ocorrem ainda hoje só não tiveram dimensões ainda maiores porque temos um escudo chamado Israel. É desnecessário listar aqui todos os episódios em que Israel saiu das suas fronteiras para defender judeus em todos os cantos do mundo. Isso só aconteceu depois da criação de Israel nesses últimos 65 anos. Mas Israel não é imbatível sozinha. Isolada, no meio de uma verdadeira selva, desprovida de recursos naturais, conta com apenas 2 ativos para sua sobrevivência: os cérebros da sua população nativa ou que para lá imigraram e o suporte de toda a comunidade judaica espalhada pelo mundo. Toda a comunidade judaica espalhada pelo mundo. Nós não podemos falhar em nossas responsabilidades e é isso o que considero o formato do sionismo pós-criação do Estado de Israel. Por isso, temos obrigação de colocar mais Israel em nossas vidas. Nós mesmos que estamos aqui reunidos e somos provavelmente aqueles da comunidade judaica aqui em São Paulo que talvez estejamos mais próximos, mas ainda nós e os nossos amigos aqui convidados saberão nos entender, temos obrigação de colocar mais Israel em nossas vidas. O que é isso? Todos os dias precisamos acompanhar os acontecimentos em Israel e pensar como a nossa rotina inclui o suporte a esse Estado. Nós esquecemos isso todos os dias dentro das nossas rotinas e das nossas vidas profissionais, familiares e diárias. Todos os dias precisamos refletir se estamos ensinando os nossos filhos a conduzir essa centralidade de Israel para as próximas gerações. Todos os dias precisamos assumir posições contrárias àqueles que tentam demonizar Israel e a deslegitimar como nação independente. Nada melhor, porém nada pior do que qualquer outra nação existente. Quando tocam as sirenes em Sderot, Tel Aviv e Jerusalém, nós precisamos ouvir aqui, sentir a mesma emoção, preocupação, ansiedade que sentem os israelenses que lá estão. Todos os dias precisamos perguntar se estamos usando toda a nossa capacidade de influência para defender Israel de seus inimigos, que na verdade são nossos inimigos. Nossas armas aqui são as palavras, as nossas posições profissionais, as nossas relações políticas, as nossas relações comerciais. Todos temos nossas opiniões
sobre o comportamento e as ações de Israel diante das mais diversas situações. Mas, na minha opinião, aqui, fora de Israel, nossa posição tem que ser apenas uma, a de suporte inquestionável ao Estado de Israel. Israel foi criada pela força do movimento sionista e não porque o mundo teve pena dos judeus depois do Holocausto. O mundo nunca teve e nunca terá pena, e nós não queremos e não precisamos de que ninguém sinta pena de nós. Mas, se apagarmos a chama do sionismo, se abandonarmos a centralidade de Israel em nossas vidas, veremos novamente aquelas ameaças. Só que dessa vez não serão fogueiras e nem tanques, são armas nucleares. E sobre o segundo ponto, Israel é para o mundo civilizado a sua mais importante fronteira na luta contra a barbárie dos tempos modernos. Eu acho um absurdo imaginar que o problema de Israel com os palestinos é a única razão para o conflito do Oriente Médio e que basta Israel ceder a todas as requisições naturais que lhe são feitas para que o mundo inteiro possa viver em paz. Tolice! Na verdade, Israel é a última fronteira do mundo civilizado e incomoda muito por estar em uma região geográfica onde é única, diferente, próspera e democrática. Precisamos usar as forças das nossas vozes, relacionamentos, posições de influência para mostrar ao mundo que a verdadeira ameaça à civilização vem justamente daqueles que querem deslegitimar Israel. Para mostrar ao mundo que algozes são aqueles que rejeitam histórica e permanentemente todas as iniciativas e gestos de busca de uma solução que, depois de 65 anos, finalmente reconheça a sua legítima situação de lar democrático do povo judeu e a permita viver em paz, como qualquer outra nação, igualmente criada legitimamente. Precisamos fazer isso para que perseguição, inquisição e holocausto não apenas deixe de ser uma ameaça ao povo judeu, mas que não seja isso para o mundo civilizado de maneira integral. Precisamos usar nossas forças para mostrar aos colegas de trabalho, amigos, vizinhos, empregados, patrões, representantes políticos e todos os homens de boa vontade que os verdadeiros monstros modernos são aqueles que demonizam Israel e, ao mesmo tempo, massacram seus próprios cidadãos, como é o caso da Síria, e ninguém fala nada. Não tem flotilha, nem flaitilha, nem ninguém chegando na Síria, e 70 mil pessoas já foram mortas, e são mortas enquanto nós estamos aqui jantando. Países e nações que tratam suas mulheres como seres de segunda categoria, violam toda sorte de direitos humanos, e o pior, apoderam-se de armas nucleares e ameaçam todas as democracias que se considerem infiéis por não praticarem a sua religião aonde estiverem. Eu proponho uma mudança de atitude. Vamos colocar mais Israel nas nossas vidas. Nós temos 2 projetos espetaculares aqui em São Paulo. O do Keren Hayesod, que o Rafi teve aqui, nos une a Israel há mais dos 65 anos, começou antes, e hoje nos dá a sensação de ligação com um país que, com 8 milhões de habitantes, hoje, até poucos anos atrás, conseguiu absorver mais de 1 milhão de imigrantes, através do apoio incondicional de uma instituição global como o Keren Hayesod. E o segundo é o Taglit, que nós tivemos do Brasil esse ano 800 jovens que foram pela primeira vez visitar Israel. Dos 800 brasileiros que foram, 50 voltaram e pediram voluntariamente para fazer bar mitzvah e bat mitzvah. 5 deles não tinham nem feito brit milá e pediram para fazer. Esse é um projeto estratégico que, junto com Keren Hayesod, é o nosso grande elo de ligação com Israel. Vamos colocar mais Israel em nossas vidas, e para aqueles que já acham que o fazem, que coloquem mais Israel na vida dos seus. E para aqueles que já acham que o fazem, vamos mostrar como defender Israel é defender o mundo civilizado.
Vamos consumir Israel, vamos suportar Israel, vamos fortalecer Israel, vamos celebrar Israel. Mas Altov Israel, graças a ti, Israel, Hai. Am Israel, Hai. Obrigado.